O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quando você sabe aí que nós estamos na nossa jornada bíblica, não é? De leitura completa da Bíblia Sagrada. E você já vai abrindo então aí a sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, já no Novo Testamento, não é? A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. No programa anterior, nós encerramos ali o primeiro capítulo, né? Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje vamos para o segundo capítulo. E, queridos, é muito interessante a gente recordar, não é? Já que foi na última quinta-feira, que esse capítulo 1 de 1 Coríntios termina aí com o apóstolo Paulo falando palavras assim muito marcantes em todo o Evangelho, né? Onde ele diz que Deus escolheu. Eu vou ler de novo para vocês o 27, do 27 ao 31, capítulo 1 de 1 Coríntios, que é o finalzinho, só para você relembrar. Olha que coisa bonita, diz assim: Mas Deus, 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu o que era, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, maravilhoso isso, né? Mostrando como Deus escolhe para seus servos, né? Para que as pessoas, para fazerem a sua obra, realmente pessoas que, em sua grande maioria, não são consideradas pelo mundo, pelo sistema do mundo, não é? Como pessoas que são grandes, que são capacitadas, não é? Como Deus realmente escolhe, aqui o apóstolo Paulo está ensinando isso para a gente, como Deus escolhe aqueles corações, né, que estão dispostos a servir a Deus, né, que estão dispostos a se quebrantar, a deixar que o Senhor, que o Espírito Santo entre, faça morada, a deixar que Jesus dirija, não é? E aí no verso 30 ele diz assim: porém, por iniciativa dele, de Deus, né, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é o mesmo que dizer, ou seja, justiça, santidade e redenção. Então, primeiro, por iniciativa de Deus, né, de nos convidar, de nos trazer, de trabalhar para que a gente pudesse abrir o coração para Ele, não é? E a partir disso, então, quando dizemos assim que estamos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos mostra aqui que isso quer dizer o quê, não é? O que significa estarmos em Cristo Jesus? Significa que Ele se tornou a sabedoria de Deus para nós, ou seja, a nossa justiça. Por quê, pastor? Porque pagou o preço, querido, no meu e no seu lugar, o preço do nosso pecado, a pena, não é? Foi Ele quem pagou. Ele se tornou santidade para nós, porque é através dele que a gente se separa do pecado,
para ficar com Jesus e se tornou redenção para nós. Quer dizer, resgate, né? Ele se tornou aquele pagamento do nosso resgate, né? E aí no verso 31 Paulo termina assim: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então termina aqui o apóstolo Paulo com essa citação do profeta Jeremias. Está citando aqui Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Então, isso aí é foi o final, né, do nosso último programa. Isso tudo para o apóstolo Paulo entrar aqui no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios. Então vamos lá, capítulo 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: eu mesmo, irmãos, aí é Paulo falando, né? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. Discurso eloquente é aquela pessoa que fala muito bem, né? Que tem um poder na palavra, né? Na maneira de falar. Então Paulo está dizendo que não foi com esse tipo de discurso bem preparado, né? Aí ele segue dizendo: nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quer dizer, é interessante essa afirmação aqui de Paulo, porque a gente tem que se lembrar que ele era, ao contrário dos outros discípulos, que eram pescadores, alguns eram homens bastante humildes, mas o apóstolo Paulo ele era um homem muito bem letrado, no sentido até religioso, né? Vamos lembrar que ele era um fariseu praticante, foi educado ali, o seu mestre na área das escrituras foi o Gamaliel, como nós aprendemos ali em Atos dos Apóstolos, né? E Gamaliel era considerado um dos judeus mais sábios e era também um fariseu. O fariseu, você se lembra, era aquele grupo religioso judaico que era muito rígido, né, no cumprimento das escrituras, só que a grande maioria dos seus líderes não seguia as escrituras com a mesma rigidez que eles exigiam que os outros seguissem. Mas Paulo não. Paulo, a Bíblia demonstra que ele era um jovem realmente temente a Deus, que seguia, que estudava muito as escrituras. Então ele tinha realmente um conhecimento profundo das escrituras, toda a religiosidade judaica. Mas o que ele declara aqui no versículo 2? Ele diz assim, ó: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Quer dizer, esse é uma das vezes que Paulo fala que ele declara assim: olha, todo o conhecimento que eu tinha antes de conhecer Jesus, eu desprezo, jogo fora. Realmente não vale nada perto do que eu conheci de Jesus. E ele termina, como nós já lemos aqui o versículo 2, onde ele diz, ó: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quer dizer, o Jesus que ele prega, o Jesus que Paulo ensina, é esse Jesus que é Deus, esse Jesus que se fez carne, não é, que antes se chamava o Verbo, a Palavra de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós e que foi crucificado. Quer dizer, é o Jesus que veio para pagar efetivamente, realmente, de verdade, pagar pelo nosso pecado. É o Jesus que veio como ser humano comum, que foi inocente, que cumpriu toda a lei, o único ser humano que conseguiu essa façanha, não é? E que foi crucificado mesmo, que morreu de verdade e que ressuscitou de verdade e que subiu aos céus de verdade. Quer dizer, é este Jesus que Paulo prega, não é esse Jesus que Paulo trouxe aos coríntios. Não é um Jesus como a gente vê em alguns grupos religiosos que consideram que Jesus foi um espírito de luz, né? Mas não dizem que Jesus é Deus. Outros consideram que Jesus foi um anjo, um arcanjo, mas não aceitam que Jesus é Deus. Outros consideram que Jesus foi apenas um profeta,
uma pessoa comum, iluminada, mas não consideram que Jesus é Deus e que a sua crucificação comprou para nós o perdão, né? Que o sangue dele foi o preço do nosso perdão. Então é muito interessante, porque se você ler rápido esse versículo, talvez você não entenda, né? Não sei se você já tinha lido antes e não tinha entendido, mas essa é a explicação. Então vou repetir para você. É 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: pois, Paulo dizendo, né? Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Então, resumindo, é isso. Paulo dizendo, todo o meu conhecimento religioso, jogo para lá. Eu quero é Jesus. E é Jesus crucificado, é o Jesus que veio cumprir a sua missão, né? A sua missão de pagar o preço no nosso lugar. Aí vem o versículo 3. Ele segue dizendo, Paulo dizendo, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo, então é o poder do Espírito Santo. Então Paulo, quando diz minha mensagem e minha pregação não consistiram, quer dizer, não foram feitas de palavras persuasivas, quer dizer, de palavras de convencimento, de sabedoria. Paulo está dizendo, não foi a minha capacidade de falar bem que convenceu vocês, em outras palavras é o que ele está dizendo. Mas eu cheguei para vocês com demonstração de poder do Espírito Santo. Então, um poder real, né? Por isso, queridos, que naquela época e ainda hoje, através do nome de Jesus, as pessoas que creem operam milagres e maravilhas. É o poder do Espírito Santo para tocar os nossos corações, ainda hoje, operando, né? Afinal de contas, nosso querido Jesus não estabeleceu aí nenhuma data de validade para essa operação. Pelo contrário, ele nos fala em vários pontos, né? Lá no Evangelho de Marcos, você se lembra quando nós lemos que Jesus fala, né? No finalzinho, capítulo 16, verso 17 e 18, ele fala, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, quer dizer, expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então esses são os sinais, né? E para que isso, pastor? Você pergunta. Está aqui a resposta, verso 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então isso aqui é muito importante a gente ter em mente, queridos. Olha, é vontade de Deus que a minha e a sua fé não estejam baseadas apenas na sabedoria humana, apenas na teologia, no conhecimento intelectual da palavra de Deus. É importante conhecer, é fundamental conhecer a palavra de Deus, sim. É o que estamos fazendo aqui nesses programas, né? Já são mais de 130 programas que nós estamos fazendo aqui, lendo a Bíblia, né? Desde lá do comecinho de Gênesis, depois pulando para o Novo Testamento, e já estamos aqui em 1 Coríntios. Mas, na verdade, a fé que nós temos no Senhor Jesus, ela não pode se basear só nessa sabedoria humana, mas principalmente também no poder de Deus. Ou seja, a gente tem que viver o poder de Deus. Não só aí com milagres, maravilhas, curas, conversões, quebrantamentos, mas também o milagre, o poder de Deus começa dentro do nosso coração. O maior milagre que Deus faz é um novo nascimento de uma pessoa que já é adulta, como nós lemos lá no Evangelho de João, lembra? Capítulo 3, quando aquela autoridade religiosa dos judeus, o Nicodemos, né? Ele chega para Jesus e fala, mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for enviado de Deus. E ali Jesus ensina para ele, olha, Nicodemos,
para você ver o reino dos céus, o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. E ali o Nicodemos não entende nada, né? Como assim nascer de novo, né? Pode ser que pode o homem velho voltar ao ventre de sua mãe? E aí Jesus explica: não, rapaz, eu estou falando nascer do Espírito, da água e do Espírito. Então quer dizer, a pessoa ter o Espírito recriado por Deus quando resolve, na sua livre e espontânea vontade, receber Jesus como o único Senhor da sua vida e único Salvador. Naquele momento, o espírito da pessoa é recriado e ali a pessoa começa a andar em novidade de vida. Veja que bonito. O seu exterior, seu corpinho, continua o mesmo. Depois, com o tempo, ele vai receber os efeitos benéficos do seu espírito ter sido recriado. Porque você para de viver na agonia, você para de viver opresso, né, pelo inimigo. Então é claro que o corpo acaba recebendo esses efeitos positivos. O semblante da pessoa muda, né, a carinha muda. Mas é interessante a gente observar que esse é o primeiro grande sinal do poder de Deus na nossa vida. Não é um emprego, não é um carro, não é uma casa, não é uma cura maravilhosa, mas é esse poder de fazer a pessoa nascer de novo, dessa vez da vontade do Espírito Santo. Então é realmente fantástico esse milagre, não é? Então por isso que Paulo está dizendo que a nossa fé não se baseia apenas em sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? Isso é muito importante, e por isso Paulo utilizava o nome de Jesus, o poder de Deus, para pregar o Evangelho, né? Então vamos aqui para o capítulo, continuando, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Paulo vai nos ensinar agora como é que essa sabedoria que ele usava para pregar o Evangelho, que ela vem do Espírito Santo. Veja só, ele diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo está nos explicando que, olha, a sabedoria que eu trago para vocês não é a sabedoria desta era ou dos poderosos. Quer dizer, vamos voltar lá na época do apóstolo Paulo, né? Quem eram os poderosos daquela época, os grandes sábios? Principalmente os filósofos gregos, né, da cultura grega, que pregavam ali como é que era a alma, o espírito humano, que pregavam ali a física, que ensinavam física, matemática, filosofia, né? Então eram chamados poderosos em conhecimento naquela época. E Paulo está dizendo para a gente, olha, eu não falo da sabedoria desses poderosos, não. Eu falo da sabedoria de Deus, de um mistério que estava oculto e que Deus já ordenou antes do início dos tempos para a nossa glória. Que é o que? É a vinda do nosso Deus. Que mistério foi esse que estava oculto e foi revelado? É que o nosso Deus desceria aqui na terra, ele se faria carne para habitar entre nós e para nos resgatar. Isso aí, Deus já sabia que ia acontecer. Como Deus é onisciente, ele sabe tudo, o que aconteceu, o que acontece agora e o que vai acontecer. Então Deus já sabia que o ser humano, não é, o primeiro casal, ia fazer aquela bobagem de desobedecê-lo, né, e obedecer ao diabo, obedecer ao anjo caído, né, que é o diabo, que é Satanás, que era um dos anjos mais bonitos que servia no trono de Deus, mas que resolveu se rebelar contra Deus, queria ser igual a Deus. Então foi expulso do céu esse anjo e os outros, um terço dos anjos que seguiram esse anjo rebelde. Então se transformaram no diabo e seus demônios, são os anjos caídos. Então você vê que nenhum dos poderes, Deus já sabia de tudo isso. Então Deus já tinha pré-ordenado
que ele viria aqui na terra para nos resgatar. Então, esse foi o mistério que Deus revelou para a nossa glória. E Paulo diz no verso 8, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, não entendeu essa revelação de Deus. Pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Não teriam crucificado Jesus, né? Então, Jesus veio como Messias, embora a sua vinda já estivesse prometida, né? Em todas as escrituras, em todo o Velho Testamento, mas o pessoal não recebeu Jesus. Os líderes religiosos não receberam, não entenderam. Pelo contrário, crucificaram o Senhor da glória. E aqui Paulo vai citar um pedaço aí do Velho Testamento, justamente para nos explicar como isso aconteceu. Veja no verso 9. Todavia, como está escrito, aí ele vai citar. O que ele vai citar aqui está no livro do profeta Isaías. Vê como Paulo cita muito Isaías, né? Isaías 64, 4. Capítulo 64, verso 4. Diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lindo, né? Vou repetir para você. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então está aqui. Apesar do ser humano, né, dos líderes religiosos da época, dos poderosos, não terem reconhecido Jesus Cristo como sendo o Messias, o Salvador, isso já estava até profetizado pelo profeta Isaías, né? Dizendo, olha Deus, ninguém na terra, quando ele diz olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, ele quer dizer, olha, o homem não tem nem ideia, Pai, do que o Senhor preparou nos céus para aquelas pessoas que amam a Deus. O homem não tem nem ideia. O homem fica atrás de carro, de casa, de dinheiro, de prazer sexual, né? de viagens, de farra. Não tem nem ideia do que é o verdadeiro prazer de estar na presença de Deus e do que Deus tem preparado para nós, né? E aí o apóstolo Paulo, seguindo, ele diz aqui no verso 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Então, Paulo dizendo, Deus nos revelou. Nenhum ouvido viu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mas Deus nos revelou. O Espírito Santo nos revelou essa maravilha que Deus tem preparado para nós. Já revela sim, querido. Basta você fazer o teste. Você que está aí todo aperreado, agoniada, não consegue dormir, com a vida toda arrebentada. Entregue-se a Jesus para você ver. Se a sua vida não muda, se a paz de Jesus não entra, não importa as circunstâncias, sabe, querido? Pode ser que você continue passando por lutas, por dificuldades, mas o seu interior muda, sabe? Você começa a passar por tudo na presença de Deus. E isso faz realmente toda a diferença, né? E aqui Paulo continua falando do Espírito Santo. Ele diz, o Espírito, verso 10, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Verso 11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Verdade, né? Quem sabe o que vai na nossa cabeça? Só o nosso interior e Deus, né? E Paulo segue, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então veja como é bonito, né? Quando a gente recebe, abre o coração para o Espírito Santo morar dentro de nós, está morando dentro de nós o Espírito de Deus, aquele que conhece os pensamentos de Deus. E aí no verso 12, Paulo continua, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então aqui vai um grande ensinamento e uma grande revelação. É por isso que muita gente lê a Bíblia e não entende. Fala, pastor, eu não consigo entender
leio para lá, leio para cá, não entendo. Porque, queridos, para entender, é necessário que você abra o seu coração para que o Espírito Santo venha morar. Venha te explicar o que está na Bíblia. Vou repetir aqui o verso 12. Paulo diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então está aqui, para que você entenda o presente gratuito de Deus para você, é necessário que você receba o Espírito de Deus. Abra o seu coração para ele morar em você. E aí ele segue no verso 13, Paulo segue falando. Delas o quê? Dessas coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Que é o quê? A paz, a justiça, a justificação, a paz com Deus, a paz interior, né? As maravilhas que ele faz na nossa vida, a salvação, são essas coisas que ele nos dá gratuitamente. E aí Paulo vai continuar falando delas, ó. Verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, tá com E maiúsculo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha aí, tá vendo? As coisas de Deus a gente entende espiritualmente, né? Verso 14. Quem não tem o Espírito Santo, tá com E maiúsculo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, ou seja, são entendidas espiritualmente. Essa é uma grande verdade, né? Então, quantas pessoas, eu mesmo, né? Você talvez, ouvinte, antes de você entregar a sua vida, o senhorio da sua vida, o governo de sua vida a Jesus, eu também, antes de entregar, eu não entendia nada da Bíblia, eu achava errado, zombava de quem pregava a palavra, né? Achava uma loucura, exatamente o que Paulo diz aqui. Eu vou até repetir o verso 14. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, exatamente isso. E mais, e não é capaz de entendê-las, não entende, porque elas são discernidas ou entendidas espiritualmente. Verso 15. Mas quem é espiritual discerne, quer dizer, entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, por ninguém é entendido. E aí Paulo vai fazer uma citação, pois, olha a citação que ele vai fazer, no verso 16, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então ele vai citar aqui o profeta Isaías de novo, olha como Paulo cita. Isaías, dessa vez o capítulo 40, versículo 13, né? Então é como se dissesse assim, olha, você que tem o Espírito Santo, você consegue entender as coisas de Deus. Porque ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Em outras palavras, quem pode ser mais sabido, mais inteligente, mais completo do que Deus? Não pode, né? Ninguém pode. Então é Deus que se revela para a gente, é Deus que abre o nosso entendimento para a gente poder compreendê-lo pelo Espírito Santo. Não é o ser humano que consegue dominar Deus e explicar Deus do jeito que o ser humano quer. Você está entendendo? É isso que essa palavra está nos ensinando. E aí ele conclui aqui dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, então, se você abriu a porta do seu coração para que o Espírito Santo venha entrar, significa que o Espírito Santo vai governar, vai orientar a sua vida, o seu procedimento. Se você abriu o coração, deixou ele morar e ouvir as suas orientações, então
você terá uma vida aí dirigida pelo Espírito Santo. Logo, você vai começar a pensar, vai ter a mente de Cristo, não é? Você vai olhar para as pessoas, quando alguém aponta assim, olha esse ladrão, miserável, corrupto, tomara que morra na cadeia. Você não vai ver desse jeito. Você vai olhar para a pessoa com a mente de Cristo, do mesmo jeito que Jesus olhou para mim e para você, quando a gente estava fazendo tudo errado, quando a gente fazia loucuras, blasfêmias, heresias, abominações diante de Deus, e ele pacientemente, amorosamente olhava para nós e nunca desistiu de nós. Então, essa é uma característica interessante, né? Você que é guiado pelo Espírito Santo, você acaba pensando como se fosse Jesus. Por isso, esse é um bom exercício para você fazer, para você pensar. Diante de toda situação que acontecer na sua vida, você sempre se perguntar assim, vem cá, se fosse Jesus aqui, no meu lugar, o que ele faria? Isso, na prática, é você dizer que tem a mente de Cristo, né? E se fosse Jesus, o que ele faria aqui no meu lugar? Então eu vou fazer exatamente o que ele faria no meu lugar. Estão percebendo? Então, glória a Deus. Esse é um ensinamento realmente maravilhoso, né? Um ensinamento lindo que encerra aqui o capítulo 2 de 1 Coríntios, né? Vamos então fazer um intervalinho agora para você adorar a Deus aí com esses louvores maravilhosos. Daqui a pouquinho a gente volta para começar o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai começar a falar com os irmãos sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja lá de Corinto, tá bom? Então fica na paz, na graça de Jesus aí por enquanto, não sai daí não, continua firme, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, estamos de volta então, queridos ouvintes, para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui seguindo firmes na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então já vamos aqui para o capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, continuando, né? Dessa vez aqui, o apóstolo Paulo, então, depois de fazer ensinamentos, passar para nós, né? Ensinamentos maravilhosos, mostrando aí que só se pode realmente entender as coisas de Deus quando você abre a sua mente, abre o seu coração para que o Espírito Santo venha entrar. Então aí, nesse capítulo 3,
Paulo então vai começar um outro assunto. Ele vai falar sobre as divisões na igreja. Eita, pastor, divisões na igreja? E isso existe? Isso é possível, né? Eu pensei que na igreja eu só ia encontrar gente santa, gente liberta, gente tranquila, né? Vamos ver como é que estava a igreja de Corinto naquela época, né, na cidade de Corinto. Afinal, essa carta aqui aos Coríntios é justamente a carta aos habitantes da cidade de Corinto, né, que eram de Jesus. Então, repare só como é narrado aqui pelo apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, Paulo falando, né? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eita. Verso 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo pergunta. Olha aí. Paulo está reclamando, puxando a orelha aqui dos irmãos da igreja de Corinto, porque entre eles estava havendo aí inveja, estava havendo divisão. Você vê, né, que isso aconteceu na igreja de Corinto e acontece hoje nas igrejas também. Porque afinal, não vamos esquecer que a palavra eclésia, que é a origem da palavra igreja, eclésia em grego, significa igreja, que significa um grupo de pessoas. Igreja não é o prédio, nem é a denominação, nem é a instituição. Igreja são as pessoas. Então, onde há seres humanos, com certeza há o quê? O que você acha, ouvinte? Onde tem ser humano no meio da coisa, tem o quê? Imperfeição, não é? Tem problema, tem dificuldade. Mas, pastor, mesmo depois que a pessoa aceita Jesus, claro que sim, né? Afinal de contas, se a gente conseguisse ficar todo perfeitinho, tudo certinho, não precisava de Jesus, né? Na verdade, é uma caminhada e Jesus nos ensina lá em Apocalipse, a gente vai aprender, que o vencedor é aquele que perseverar, quer dizer, aquele que insistir até o fim. Então é uma caminhada, é problema. Mas mesmo assim, o bonito, queridos, de você ver na igreja é você ver como o Espírito Santo, como ele dirige as pessoas, mesmo as pessoas sendo imperfeitas. Como o Espírito Santo consegue fazer a igreja avançar, mesmo com a imperfeição das pessoas. Essa é a grande graça, é o grande amor, é a grande obra do Espírito Santo, dirigindo uma igreja formada por seres humanos imperfeitos, salvos, sim, entregaram o governo de suas vidas a Jesus, mas vivem um combate diário, né? A gente vai aprender lá no livro de Gálatas, quando a gente chegar mais na frente um pouquinho, que há uma guerra dentro de cada pessoa. A parte carnal, essa parte do desejo, da inveja, das brigas, do orgulho, ela briga contra a parte espiritual, que é o Espírito Santo em nós. Então, de vez em quando, a gente escorrega aí no tomate, a gente faz uma besteira, e aí o que tem que fazer? Sair correndo aos pés do Senhor para pedir perdão, e não continuar vivendo daquele jeito. Então, o apóstolo Paulo está puxando a orelha aqui da igreja de Corinto, porque eles estavam agindo como pessoas que estavam mais na carne do que no espírito. Quer dizer, pessoas que estavam mais dirigidas pelas obras da carne, que é orgulho, desejo sem freio, sem limite, que é do que pelos objetivos espirituais. Então, e Paulo dá o exemplo, ele vai falar agora, e ele chega a dizer, por isso eu ministrei para vocês leitinho, como se faz com o bebê, não é? O bebê, quando é novinho, ele só toma leitinho, não é? Toma o leite materno, depois é que ele vai, aí começa a comer papinha, não é?
que é tudo triturado, só depois é que ele come comida sólida, para poder mastigar e para poder engolir, para não se engasgar, para digerir. Então Paulo está dizendo aos coríntios, olha, já era para vocês estarem comendo comida, mas eu acabei ministrando para vocês leitinho, porque vocês ainda estão na carne, ainda estão imaturos, ainda estão vivendo aí na divisão, na inveja. E no versículo 4, aqui do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai dar esse exemplo. Ele diz assim, pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo pergunta, né? Outra pergunta aqui, verso 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele mesmo responde, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olha, é importante isso, hein? Você que faz a obra de Deus, não se acha alguma coisa não, porque você faz a obra, tá vendo aí? Vou repetir para você. De modo que nem o que planta, que foi Paulo, né? Nem o que rega, que foi o Apolo, são alguma coisa, não são. Mas unicamente Deus é que efetua o crescimento. Nós somos apenas instrumentos, né? Verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Verso 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha aí. Tá vendo? Vocês são lavoura. Deus é que faz crescer a lavoura. Vocês são edifícios de Deus. Deus é que constrói vocês, né? Usando pessoas como o apóstolo Paulo, como esse irmão Apolo, que era uma bênção na época de Paulo, como hoje eu aqui, pastor Gilberto, meus companheiros aqui da Rádio Renovação, que ministram a palavra, o seu pastor na sua igreja, os irmãos que ministram para você, que te apoiam. Todos somos cooperadores de Deus, mas a glória é dele, ele é quem dá crescimento, ele é que é, nós não somos, né? Verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, Paulo dizendo, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, que é a base, né? Outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aqui vale uma paradinha, queridos. Aqui tem um grande ensinamento. Veja que Paulo está dizendo que ele, como um sábio construtor, ou seja, obedecendo a palavra de Deus, ele colocou o alicerce que é Jesus Cristo. Então, toda a nossa fé, todo o nosso relacionamento com Deus está baseado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa base, nosso alicerce. Você quando vai construir lá o quadrado, a sua casinha, né? O que faz primeiro? Faz a base, né? Você coloca na base o quê? Se você tiver dinheiro, coloca concreto. Se não tiver, coloca pedra, coloca coisas que sejam firmes para que a base sustente o que você vai erguer em cima da base, não é assim? Então, Paulo está dizendo, vou repetir o que ele disse para você no verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não há outro alicerce, queridos. Não há outro nome, outro alicerce, nem Pedro, nem Paulo, nem José, nem Teresinha, nem Efigênia, nem Maria, nem Conceição, nem Aparecida, nenhum. Não há, vou repetir aqui, porque ninguém pode colocar outro alicerce, outra base, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então é sobre Jesus que nós vamos construir a nossa fé, sobre Ele. Não é sobre uma pessoa que viveu no passado, não é sobre um pastor que você gosta muito, não. O alicerce é sobre Jesus, só sobre Jesus. E aí Paulo vai dizer o que acontece quando a gente constrói sobre Jesus. Verso 12.
Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia está com D maiúsculo, é o dia da volta de Jesus, o dia do julgamento. O dia do julgamento atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Olha lá. Então o que Paulo está? Pastor, não entendi não, que história é essa? É o seguinte, a base é Jesus, mas se alguém constrói sobre essa base, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, quer dizer, usando riquezas, usando coisas materiais, quer dizer, explorando a base que é Jesus, atrás de coisas materiais, ou em cima de Jesus, construindo outros caminhos de ouro, de prata, como as imagens, as adorações a outros nomes e a outras pessoas. A sua obra, diz aqui o verso 13, que a gente já leu, a sua obra será mostrada, porque o dia, que é o dia do julgamento, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Isso aqui está se comparando, Paulo está comparando com o que faz a pessoa que trabalha com ouro, com joias, o ourives. Não sei se você já viu como é, mas a pessoa pega um pedacinho de ouro e tem um fogo que a pessoa coloca, uma chama, que coloca naquele pedacinho de ouro, e aquela chama, quando você vê atingindo o ouro, derrete o ouro e faz as impurezas saírem. Chega a sair uma fumacinha assim, sai fora as impurezas. Então o fogo revela se há impurezas, e se há impurezas, as impurezas são queimadas. É aqui que Paulo está dizendo, se a obra da sua fé está baseada em ouro, prata, madeira, o fogo vai queimar. Interessante, né? Verso 14. Se o que alguém construiu permanecer depois do fogo, esse receberá recompensa. Verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então tá aí. A pessoa, isso aqui quer dizer o seguinte: a pessoa é de Jesus, já entregou o governo de sua vida a Jesus, recebeu Jesus como Senhor, único Senhor e único Salvador da sua vida, mas de alguma maneira a pessoa não está sabendo construir a sua caminhada sobre Jesus, que é a base, e está, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, utilizando coisas ou fazendo coisas que não serão aprovadas por Deus, mas não é de propósito. Você entende? A pessoa que não está fazendo isso de propósito, é por falta de entendimento, de conhecimento. Como ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, será salva, mas na hora da recompensa, ela não receberá uma recompensa, pelo contrário, receberá uma repreensão, mas será salva, porque não se atentou, não obedeceu, não prestou atenção, não procurou se aprofundar na palavra de Deus para saber que estava fazendo sua obra de madeira, você entende? Então, é por isso que é muito importante você acompanhar a palavra, você ler a palavra todos os dias, você conhecer a palavra de Deus para não estar fazendo coisas que você tem certeza que estão agradando a Deus e de repente não estão, Então não se conforme em seguir o que as pessoas dizem. Leia a palavra, você mesmo, Siga a palavra, leia, não receba só mastigadinho na sua boquinha, Se aplique, ore a Deus, Chame o Espírito Santo para te dar direção, para que você possa entender bem direitinho a palavra de Deus, e Ele vai te revelar, porque Ele é fiel. Ele não deixa ninguém no hora veja, não. Ninguém assim, querendo saber sem saber, E aí vai, verso 16. Paulo continua falando aqui à igreja de Corinto, mas também a nós, Verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí, se o Espírito de Deus vem morar em nós, é como se o nosso corpo, o nosso espírito fosse um santuário para Ele, Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha aí. Glória a Deus, hein? Que bonito esse ensino. Verso 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, desse tempo, né? Deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. É verdade, né? A gente vê que qual é a sabedoria? Pastor, não entendi. Qual é a sabedoria desse mundo? A sabedoria, primeiro, quer ver uma coisa? O pessoal que se acha sábio diz que a gente veio do macaco. Que tem a teoria da evolução e que o ser humano primeiro foi um macaco. E que o macaco foi evoluindo até virar um ser humano. Isso, para Deus, é loucura. Porque a Bíblia nos ensina que Deus criou o ser humano já prontinho, Adão e Eva, conforme a imagem e semelhança de Deus. Para nós isso é loucura, dizer que a gente veio do macaco. E o macaco veio de onde? Aí eles dizem que veio de outros seres, até o sapo de rabo, que veio da água, que é o pai do macaco. E o sapo de rabo veio de uma ameba, de um ser unicelular, que veio de substâncias químicas que boiavam na água, que por acaso se juntaram e formaram a vida. Veja, para mim, para eu que acredito, pastor, para mim ou para eu? É para mim se você parar a frase. Para eu se você disser um verbo depois, né? Então, para eu que acredito, para eu acreditar nisso aí, ó, tá vendo? Para eu acreditar, tem um verbo depois, é eu. Não é para mim acreditar. Então, é para eu acreditar que elementos químicos, por acaso, se juntaram e formaram uma ameba, que formaram um sapo de rabo, que formaram um macaco, que formou o homem, para mim isso é loucura, porque eu acredito na palavra de Deus. Mas se você chegar para as pessoas do mundo que se acham sábias, não é, e disser, não, rapaz, o homem, não é, o ser humano, Adão e Eva, não veio da ameba, do sapo de rabo e do macaco, não. Veio de Deus. Deus criou já pronto, imagem e semelhança de Deus. Aí a pessoa que se acha sábia vai achar você louco. Não é engraçado? É um bom exemplo isso, né? Vai achar você maluco. Que nada, você tá doido. Né? No entanto, a gente sabe que quanto mais se estuda a biologia, a genética, o DNA, o núcleo das células, os cromossomos, mais você prova que aquilo não pode ter evoluído de uma ameba, né? Que aquilo é tão complexo que só pode ter sido criado por uma inteligência superior. Mas a pessoa que se acha sábia aos olhos do mundo acha que você é que é louco, né? Mas é assim, como diz a Bíblia aqui. Veja Paulo dizendo no verso 19: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito. Aí Paulo vai citar um trecho das Escrituras aqui. Ele vai citar o livro de Jó, capítulo 5, versículo 13, dizendo assim: o que Jó falou? Ele, Deus, né? Ele apanha os sábios na astúcia deles. É verdade. Verso 20. E também, Paulo vai fazer outra citação aqui. Dessa vez, vai citar o Salmo 94, versículo 11, dizendo assim: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Olha lá. Essa história de achar que a gente veio do macaco, né? Um bom exemplo. Essa história de achar que não há vida espiritual. Morreu, acabou, né? Morreu, é tudo materialista, tudo se acabou. Pronto. Para o mundo, para muitos sábios desse mundo, isso aí é verdade. A gente falando para ele, não, rapaz, depois o espírito vai para Deus e tem lá a vida no paraíso ou no inferno. Não, aí chamam a gente de loucos. Para nós é loucura acreditar que morreu, acabou, né? Então interessante, né? Verso 21. Portanto, Paulo segue dizendo aqui, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus amados ouvintes aí, meus irmãos,
é que a gente não deve glorificar, nem colocar a nossa esperança no ser humano, que é um cooperador de Deus como eu e você. Por mais que você admire um pastor, uma missionária, alguém, não esqueça que o cabeça da igreja é Jesus. Nós somos de Jesus, como ele diz no verso 23. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Nós somos de Jesus, ele é o cabeça, só tem um cabeça. A gente não deve se gloriar na pessoa, a gente deve amar os nossos irmãos, deve ter todo um carinho com os pastores, os irmãos que fazem a obra de Deus, mas é um carinho, não é se gloriar nesses homens, você entende? Não é se gloriar, o fulano, o pastor fulano é uma maravilha, é um homem diferenciado, é impressionante, é não sei o que. Não faça isso, sabe? Se você fizer e disser isso para a pessoa, por incrível que pareça, você vai estar dificultando a vida da pessoa, porque você vai estar levando uma mensagem que a pessoa vai ter que resistir se não quiser pecar. Vai ter que estar respondendo para você: glória a Deus, irmão. Isso aí não sou eu não, é o Espírito Santo me usando como usa o irmão A, B, C e D, usa qualquer pessoa, porque ele faz como quer, quando quer e através de quem quer, né? Então, para você não ajudar o irmão a pecar, porque aí, se você insiste, pode ser que o irmão acabe fraquejando, né? E ouvindo essa sua palavra, e aí achando que é alguma coisa realmente, achando, realmente eu sou diferenciado, realmente eu sou. Olha, isso é o primeiro passo para o irmão cair em pecado. Daqui a pouco, foi assim que a maioria das seitas começaram, sabe? Muitos dos fundadores das seitas eram pastores evangélicos, pastores, imagina, mas se acharam pessoas diferentes, pessoas iluminadas, muito acima dos outros, e chegaram a pensar que o próprio Deus revelou a eles uma coisa diferente do que está na palavra. E alguns desses fundadores de seita chegaram a receber visitas do que eles achavam que eram anjos de Deus, dizendo que estava tudo errado, que tinha que reescrever a Bíblia, e reescreveram. Veja que coisa. E a gente vai aprender numa das cartas do apóstolo Paulo mais à frente, onde ele nos ensina isso. Ele diz: olha, mesmo que eu, o apóstolo Paulo dizendo, mesmo que eu volte aqui para falar com vocês e ensine um evangelho diferente desse que eu estou ensinando agora, que eu seja maldição. Ele diz isso, chega a dizer isso, que eu seja maldição, que eu seja anátema, maldição. E ele continua: ainda que um anjo desça do céu e venha até vocês e ensine um evangelho diferente desse, está aqui no Novo Testamento que eu tenho ensinado, Paulo dizendo que ele seja anátema, que seja maldição. Então veja como é importante, veja Deus já ali usando o apóstolo Paulo para nos alertar de que isso iria acontecer, de que pessoas iriam se achar diferentes, iluminados, né? Pessoas usadas por Deus para ensinar tudo diferente, de que pessoas iriam receber visitas de anjos, mas anjos enganadores. Lembra que a própria Bíblia nos ensina que Satanás, o diabo, ele se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas. Então, cuidado. De repente, esses fundadores de seitas começaram assim, eram pregadores muito eloquentes, pastores. Daqui a pouco o povo começou: esse pastor é diferenciado, é muito usado por Deus, é muito à frente dos outros. Aí daqui a pouco começa: por isso que eu acho que só na minha igreja é que a palavra realmente é pregada completa. Só na minha igreja que realmente há salvação. Só pronto. Isso é o começo da desgraça. Como a Bíblia nos diz, o orgulho, ele vem logo antes da pessoa cair. Precede a queda, vem antes da queda. Então a gente tem que tomar todo cuidado, você também tem que tomar cuidado. Você que é ministro, você que acompanha um ministro, uma ministra do Evangelho, cuidado.
não ajude o seu irmão querido a pecar. Então pare de ficar adorando, de se gloriando na pessoa e se glorie em Deus. Assim, diga glória a Deus, Senhor, que na minha igreja o Senhor tem derramado a tua palavra, o pastor, a missionária, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os irmãos têm estado com o coração aberto, o Espírito Santo tem operado. Glória a Deus, sempre glória a Deus, nunca glória aos homens, né? Nunca assim, eu gosto do pastor coisinha, porque é um pastor diferenciado, porque isso, porque aquilo. Glória a Deus, sempre, sempre, sempre. Ajude o seu pastor a não cair no pecado, ajude o seu irmão a não pecar, dando glória a Deus, nunca dando glória aos homens, né? Isso é um ensinamento fundamental aqui desse capítulo 3 da igreja de Corinto, que estava sofrendo com esse problema, não é? O apóstolo Paulo, ele falou aqui, se ele falou, havia esse problema, como ele mesmo dá o exemplo, né? Havia grupinhos, né? Uns dizendo, não, eu sou de Paulo, eu sou discípulo de Paulo. O outro grupo, não, eu sou discípulo de Apolo. Eu acho que Apolo é melhor do que Paulo. Não é assim que acontece na igreja? Não, eu gosto quando é o pastor José. Quando é o pastor Francisco, eu não gosto. Não, eu já gosto mais do pastor Francisco, que esse homem fala para mim ali. Já o pastor José, eu já não concordo muito. Ora, como Paulo diz aqui, né? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem derrama da palavra é o nosso Deus, né? Aleluia. Então que você siga esse conselho aqui, que vem direto do Espírito Santo para nós, né? Vamos orar nesse sentido, então? Vamos lá? Então é tempo de oração. Nos teus braços eu quero descansar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Então vamos orar, queridos. Feche os seus olhinhos. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse ensinamento de que a gente não deve realmente se ligar nem admirar a sabedoria do mundo, mas sim a sabedoria de Deus que está na Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque a gente não deve ter na igreja grupinhos, nem divisões, nem inveja, nem ficar, Senhor, dando glória ao ser humano, nem ficar dizendo, eu sou do grupo do pastor José, eu sou do grupo do pastor Francisco, eu sou do grupo do pastor Apolo, de Paulo, de Pedro. Não, Pai. Não há eu sou de Pedro, eu sou de Gilberto, eu sou. O que há é eu sou de Jesus. Só há um cabeça para a tua igreja, Pai, que é Jesus Cristo. Por isso eu apresento, Senhor, a vida desses ouvintes que estão orando comigo e ministro, Senhor, sobre a vida deles, que não haja idolatria, Pai, sobre homens, sobre instituições. Não haja esse sentimento no coração de separação, de sectarismo, que dá origem a seitas, da pessoa ficar pensando só na minha igreja é que a palavra é pura, só na minha igreja que o evangelho é completo, só na denominação tal é que há batismo, que há salvação, nas outras não tem. Eu repreendo em nome de Jesus essa divisão, essa facção, essa operação separatista, sectária. E eu declaro, como a Bíblia diz, que a igreja, a eclésia, as pessoas são o corpo de Cristo. E Cristo é o único cabeça. O único cabeça. Então só há salvação, sim, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no seu conhecimento e na sua prática. E cada ser humano está livre para seguir a Bíblia,
para aprender, seja o seu professor Paulo, Apolo, Pedro, João, Barnabé, seja quem for, mas quem dá a direção é o Espírito Santo, quem dá o crescimento é Deus, e é Deus que tem que ser glorificado, nunca o ser humano. Então que isso, Senhor, seja afastado dos nossos corações, e que a gente olhe os irmãos e as várias denominações e grupos que há com alegria, com amor, com sentimento de irmandade, sabe? Não importa que haja usos e costumes diferentes entre um grupo e outro, desde que isso não fira a palavra de Deus. É claro que um uso e costume que vai contra a Bíblia deve ser, sim, deve ser apontado com todo carinho, e o irmão deve refletir que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. Mas se há costumes diferentes numa comunidade e noutra, isso não torna a gente inimigos nem estranhos, continuamos irmãos. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda facção, toda separação, toda divisão e toda inveja, e repreendo toda glória que possa ser dada aos homens, porque toda glória é para Deus, só Ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. E se você, meu querido ouvinte, concorda com isso, diga amém aí, que quer dizer assim seja, e que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, é isso aí, por hoje é isso o nosso programa. E não esqueça que você pode ouvir toda a nossa programação pela internet, através do Facebook ou do nosso blog. Daqui a pouquinho fique ligado que vem a vinheta explicando direitinho o endereço. E também não esqueça que toda quinta-feira, 8 da noite, nós estamos juntos pessoalmente aqui no bairro do Arruda, pertinho do estádio do Arruda, tá bom? Então também tem o endereço, daqui a pouquinho você vê direitinho onde que é. Então, olha, um abraço carinhoso, somos todos um só corpo, não é? E a cabeça é Cristo. Então, fiquem aí com todo o carinho do Espírito Santo, fiquem na paz, fiquem na graça de Jesus, e até o nosso próximo programa, então. Tchau, tchau, queridos. Até! Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse ministérioevangelicodeensinobiblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.